Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Vamos começar aqui a leitura de um artigo que eu publiquei no LinkedIn no dia 15 de julho de 2020. O artigo intitulado Começando do Começo, Taxonomia do Crowdfunding. Ao iniciar essa série de artigos sobre equity crowdfunding em virtude da proximidade de revisão de seu marco regulatório, percebi que tinha que dar um passo atrás e começar do começo, como recomendava o personagem de Sinclair Lewis. Trazer dados que posicionassem o leitor com relação às diferentes nomenclaturas utilizadas no universo do crowdfunding, termo importado para as diversas modalidades de financiamento coletivo e cuja diversidade acaba dificultando o entendimento geral. Para se ter uma ideia geral da taxonomia empregada nessa indústria emergente, vamos utilizar as 14 categorias atualmente identificadas pelo Centro de Finanças Alternativas, o CCAF, de Cambridge, ligado à instituição que rivaliza com Oxford para ostentar o título de melhor universidade do Reino Unido. Este centro, como o próprio nome diz, concentra-se em estudar genericamente modalidades de finanças alternativas, segregando as várias formas de investimento que permitem que indivíduos, empresas e outras entidades levantem recursos por meio de uma plataforma online na modalidade ponto a ponto, de maneira que a categorização utilizada por eles é bastante representativa do mercado mundial de financiamento coletivo. Em abril de 2020, pela primeira vez, suas pesquisas expandiram as tradicionais análises regionais e consolidaram números globais, através da publicação do mais completo relatório de benchmark a respeito do crowdfunding, documento este que trouxe à tona números impressionantes. O The Global Alternative Finance Markets Benchmark Report aponta que, em 2018, as várias modalidades de crowdfunding totalizaram um volume fantástico de 304,53 bilhões de dólares transacionados em 171 diferentes países ou regiões, por uma indústria emergente surgida na esteira da crise financeira de 2008, em grande parte devido às dificuldades enfrentadas por empreendedores e empresas em estágio inicial na captação de recursos. Consolidações de números vindos do mundo todo não são lá muito precisas e, nesse caso, levar em consideração números fornecidos em 2018, o que de certa forma já se apresentam defasados. Mas o Global Benchmark Report de Cambridge nos parece o mais completo estudo disponível na atualidade e mostra que aquelas projeções do Goldman Sachs e da Singularity University para acontecer em 2025, citados no artigo anterior, na verdade já foram superados com anos de antecedência. Mesmo impressionante, esse volume representa, na verdade, um declínio anual de 27% em relação aos 419 bilhões de dólares registrados em 2017. No entanto, esta queda no volume global decorre principalmente de um declínio acentuado nas atividades financeiras alternativas na China. Excluindo o mercado chinês, o volume global do mercado financeiro alternativo cresceu 48% em apenas um ano, saindo de 60 bilhões em 2017 para 89 bilhões de dólares em 2018. Nesse ritmo, o que nos aguarda o porvir? Aliás, como os números chineses desvirtuam a análise em função do seu tamanho e concentração nas modalidades de marketplace P2P, Peer-to-Peer Consumer, com 195 bilhões de dólares, e Peer-to-Peer Business Lending, que é o de financiamento imobiliário, com 50 bilhões de dólares. O quadro geral segrega os resultados com e sem a inclusão do mercado chinês. Para se ter uma noção, a China teve o maior volume financeiro alternativo por país, gerando um total de 215 bilhões em transações só em 2018. Os Estados Unidos, 61 bilhões, e o Reino Unido, 10,4 bilhões, ficaram em segundo e terceiro, respectivamente. Naquele ano da amostragem, 5 novos países ultrapassaram o limite de 1 bilhão de dólares em volume de mercado financeiro alternativo. Entraram no time a Holanda, com 1,8 bilhão de dólares, Indonésia, 1,45 bilhão,
Alemanha, 1,27 bilhão, Austrália, 1,16 bilhão e Japão, 1,07 bilhão de dólares. O Brasil, segundo o relatório, ocupamos o 13º lugar com 672 milhões de dólares transacionados. Veja que aí diverge do que a CVM divulga lá, mas é que é uma segregação, né? Englobou todas as formas de crowdfunding. Taxonomia das categorias de crowdfunding. A equipe de pesquisa do Centro de Finanças Alternativas da Cambridge segregou as 14 modalidades mais utilizadas de crowdfunding e operação no mundo, conforme tabela abaixo. É legal que no artigo, se vocês procurarem lá no LinkedIn, tem as 3 grandes categorias, né? Que é o debit, que é a emissão do crowdfunding de dívida, o equity, que é a emissão com participação, e o non-investment, que é outras modalidades baseado em donativos e recompensas, né? É bem legal essa tabela, segregando o faturamento com a China e sem a China inclusa, né? Relevância das categorias. A análise das modalidades do quadro acima soma um total de 303,773 bilhões de dólares, com a China, e de 88,798 bilhões de dólares excluindo a China, ficando de fora apenas a modalidade de Community Shares, ou ações comunitárias, referindo-se ao tipo de capital social que só pode ser emitido por sociedades cooperativas, sociedades beneficiadas pela comunidade e sociedades beneficentes, com 95 milhões de dólares. Também não analisamos aqui outras formas de financiamento alternativo que somaram 414 bilhões de dólares. Seja com ou sem China, que afinal representa 70,7% do volume mundial, fica evidente uma posição claramente dominante da dívida sobre as demais categorias. As 7 primeiras categorias fizeram um total de 81,5 bilhões, cerca de 91,78% do total, ou 296,2 bilhões de dólares, equivalentes a 97,5% do total, com o volume de transações chinesas inclusa. Então, o primeiro número é sem os chineses e o segundo com os chineses. Não admira que o Banco Central do Brasil tomou para si a supervisão dessa categoria aqui no Brasil, editando as normativas sobre os empréstimos peer-to-peer, né, o P2P, cerca de 9 meses atrás, após a edição da ICVM 588 de julho de 2017. Mas, curiosamente, não contemplou o peer-to-peer consumer lending, disparado a mais impactante das vertentes do financiamento coletivo. Entretanto, esse assunto será tratado em um próximo artigo. Esses aqui são os financiamentos imobiliários através do peer-to-peer, né? É uma categoria muito grande, mas que ainda não tem regulamentação no Brasil. Logo depois dos modelos de empréstimo ponto a ponto via plataforma de marketplace, os 3 modelos seguintes são menos conhecidos. O de empréstimo de balanço, itens 4, 5 e 6, o balance sheet é o balanço patrimonial e DRF, que são as demonstrações financeiras anuais obrigatórias das empresas. Qual a diferença? Fundamentalmente está na forma como o risco da operação é estruturado. No peer-to-peer lending tradicional, a plataforma não empresta seu capital ao mutuário, mas apenas vincula no marketplace os mutuários aos investidores, entre os quais o contrato de empréstimo é feito, diretamente na forma de mútuo entre as partes. Isso contrasta com os empréstimos em que a própria plataforma peer-to-peer ou outro tipo de credor que irá figurar no passivo do balanço assume a operação por conta e risco, o que significa ser o responsável pelas eventuais perdas com inadimplência. Assim, os empréstimos do tipo balance sheet lending podem assumir muitas formas diferentes, mas a característica comum de todos os credores do balanço é que eles fornecem empréstimo por seu próprio risco.
Esse modelo de negócio se aproxima muito do empréstimo bancário tradicional e geralmente requer que a plataforma tenha uma licença bancária ou um banco de retaguarda ligado contratualmente. A modalidade Invoice Trading, que é o item 7, é um empréstimo baseado em negociação de faturas, conhecido aqui no Brasil como troca de recebíveis performados, levados a termo pelas factoring securitizadoras e pelos fundos FDIC. Uma categoria interessante de ser explorada no país em função do mindset empresarial já existente nesse sentido. As outras 5 modalidades, itens 8 e 12, estão dentro da cobertura jurisdicional da ICVM 588, aqui no Brasil, e juntas representam o equivalente a, apenas 6,51% do total global, com 5,788 bilhões de dólares transacionados em 2018. Os mini bonds são uma forma interessante de investimento, ideal para momentos de crise. Estes mini bonds ou mini títulos são uma forma de dívida que permite aos investidores adquirir esses mini títulos de uma empresa e receber um retorno fixo por um período determinado, com o investimento inicial retornando ao final da duração prevista. São, na verdade, tipo notas promissórias que as empresas vendem diretamente para investidores, mais simples que os títulos listados, normalmente com durem de 3 a 5 anos e pagamentos regulares de juros durante a vida útil, alguns remunerando taxas de 7 a 8% ao ano na Europa, o que é bem agressivo. Vamos falar mais deles no futuro. O profit sharing, compartilhamento de lucros, ou revenue sharing, compartilhamento de receitas, é o item 12. É o financiamento coletivo cuja rentabilidade dos títulos se dá através da distribuição de resultados futuros com os investidores, um modelo ainda pouco utilizado por aqui. Permite que as empresas ofereçam aos investidores um múltiplo de seu conjunto de investimentos com uma porcentagem fixa das receitas futuras, reduzindo o risco de default. Portanto, o prazo de pagamento e a taxa de juros efetiva são variáveis, dependendo das receitas da empresa. Classificado na 7ª posição do ranking, com 3,3% do volume global de financiamento alternativo, o financiamento coletivo imobiliário, ou Real Estate Crowdfunding, item 11, é uma categoria bem representada no Brasil por plataformas pioneiras como a Urbim.me, a Gleba, Finco e Blocks, respectivamente a primeira, quinta, oitava e nona empresas a receberem a licença da Comissão de Valores Imobiliários para operar após a edição da ICVM 588. Debt-Based Securities, DBS, o item 8, são uma classe de ativos relativamente nova que talvez ainda não seja familiar para os investidores privados, mas que já movimentou 844 bilhões de dólares em 2018, ocupando a 11ª posição no ranqueamento. O termo refere-se a valores mobiliários, no caso, títulos de dívida evidenciados por um certificado ou contrato de mútuo, que representam um empréstimo, dívida, do investidor à empresa que emite o título, sociedade emissora. Quando emitidos na modalidade conversível em ações, são os meus preferidos e onde deposito a maior esperança de combinar o mindset rentista do investidor brasileiro, domesticado por décadas de renda fixa, com recente interesse por renda variável. O potencial de upside embutido nas conversibilidades do título, revestindo-se de um caráter híbrido muito atraente. O Equity-Based Crowdfunding, que dá nome ao nosso regramento, o item 10, é o 9º no ranking. É voltado para o financiamento em troca de uma participação futura em ações. Sim, ações, porque para o exercício do direito a sociedade emissora, obrigatoriamente deverá se transformar numa sociedade anônima de capital fechado. Fecha parênteses. Pode oferecer uma rentabilidade mínima no resgate, geralmente com prazo de 5 anos, caso isso não ocorra, algo como 100 a 120% do CDI acumulado no período. É a modalidade preferida de captação pelas startups brasileiras e movimentou mais de 1,5 bilhão de dólares em 2018. Os dois modelos que são de investimento, crowdfunding baseado em recompensa e baseado em doação,
os itens 13 e 14 do quadro, são classificados na 10ª e 12ª posição, representando respectivamente 0,98% e 0,71% do mercado global. Apesar de toda a mística das plataformas pioneiras, como a americana Kickstarter, né, que foi fundada em 2009, e da brasileira Kikante, que foi fundada em 2013, que lideram em número de ofertas e de investidores em seus respectivos mercados, ao contrário do que muita gente poderia supor, não representam as modalidades mais bem-sucedidas do financiamento coletivo, pelo contrário. Então, concluindo, essa constatação reforma nossa tese de que a ogiva nuclear transformacional está germinando no crowdfunding baseado em equity e debt, através da emissão de dívida utilizando a oferta de valores imobiliários com dispensa de registro da CVM. É só ela subir a régua. É só a CVM subir a régua, né? E está liberado uma ogiva nuclear transformacional. Esse foi o nosso podcast de hoje. Muito obrigado pela companhia. Até mais.